Doutor, vamos começar explicando se pessoas com epilepsia podem dirigir, se existe uma condição para isso, se estão autorizadas, como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia, Natália. Então, a epilepsia, que é uma doença crônica, recorrente, onde tem crises repetidas, né, ao longo da vida, ela tem, assim, uma liberação para a direção quando a pessoa está há um ano com controle total dessas crises sob uso de medicação, tá? Então, assim, tem que obedecer essas regrinhas, né? Então, se um paciente tem um diagnóstico recente e se ele está tendo ainda as crises ainda não controlado, mesmo tomando medicação, tem que se chegar num equilíbrio primeiro, onde esse indivíduo vai estar livre de crises por pelo menos um ano para ele poder dirigir, porque é um risco grande, né? Ter um ataque epilético numa direção ou em qualquer outra situação. Doutora, a pessoa que faz o acompanhamento certinho, toma o medicamento certinho, em algum momento ela pode ser curada da epilepsia ou pode se ver livre desse problema de saúde? Isso pode acabar ou ela é dependente de remédio para a vida toda? Não, depende muito da causa da epilepsia, né? Existe uma grande maioria das epilepsias, em torno de aí, 75, 80% das vezes, em que existe um componente genético, onde você não tem lesão estrutural a nível cerebral, e nesses casos você pode ter sim um controle muito bom das crises, ter mais de 2, 3, 5 anos, até 10 anos sem crise, onde você pode tentar a retirada da medicação. E isso, muitas dessas pessoas podem evoluir para a cura. Agora, existem crises e crises, né? No caso desse rapaz que sofreu esse acidente, a gente vê ali que ele está se debatendo, que é aquela mais agressiva. Neste caso, a pessoa está acordada, está lúcida, está entendendo? Porque ali as pessoas ficavam, fica calmo, ele poderia estar entendendo ou ele está apagado? Não, geralmente no ataque epilético generalizado, que a gente chama de crise tônico-clônica, onde a pessoa faz uma contração muscular e depois uma clonia, né, que é um ataque motor, geralmente tem perda de consciência desde o início, né? Então o paciente ele não tem noção do que está acontecendo, são movimentos involuntários. Então realmente ele não tem consciência, mas ainda bem que é uma crise autolimitada, ela dura alguns minutos e cede, né? E geralmente se a pessoa está em uso contínuo de uma medicação e ela tira abruptamente, sem orientação médica, pode vir mais fácil essa crise em momentos aleatórios, e aí com o risco na direção, no caso desse acidente, né? E essa crise que a gente viu ali é a que a gente conhece por epilepsia. Agora, você estava me dizendo que tem crises que a gente nem percebe, pode estar ali durante a conversa mesmo. Sim, existe crises focais, onde a gente chama de crises desperceptivas, que a pessoa ela inicia com uma ausência da consciência, como se ela estivesse fora do ar, e tem vários... Mas Não, a pessoa tem crise, ela está conversando com alguém e ela sai momentaneamente do ar e ela fica com o olhar meio arregalado e faz alguns atos automáticos, faz um movimentozinho sutil, mastigatório, ou de mão, de pegar na roupa. Só que você chama a pessoa, ela não está presente, ela está ausente. Nossa. Então é uma crise de despercepção, ela tem a perda da consciência, muito momentânea, que dura alguns minutinhos e volta. E tem a crise de ausência mesmo, que são segundos. A pessoa está conversando, de repente ela para e ela já continua o raciocínio depois de alguns segundos. Então tem vários tipos de crise. Como é que a gente faz para diagnosticar isso, para saber? Porque às vezes a pessoa tem essa crise que você está falando, que é um pouco mais branda, não é aquela que a pessoa cai no chão, às vezes fica se debatendo, que é muito óbvia. Mas como é que a gente faz para detectar? Como é que isso é detectado? O diagnóstico, ele é essencialmente, Natália, clínico. Depende do tipo de crise. Hoje em dia, com a facilidade de vídeo no celular, a gente pede até para os familiares, quando tiver a crise, filma, porque o médico ele sabe identificar se é crise ou não. É lógico que além da história clínica, né, da consulta com um neurologista, de preferência especialista em epilepsia, o paciente ele vai nos dizer o tipo de crise dele. Isso vai depender também de onde está começando a crise, qual a localização do cérebro. Aí eu tenho exames para ajudar isso, que é o eletroencefalo, que coloca a monitorização no cérebro para ver a atividade cerebral, porque a crise é uma descarga epilética muito rápida. E é também exame de imagem, ressonância, por exemplo, é importante. Por quê? Para eu saber se aquele foco epilético, onde está disparando as crises, se tem alguma lesão ou não, entendeu? Então é um conjunto de exames aí que vai ajudar no diagnóstico.
Excelente as explicações. Só mais uma perguntinha aqui, Manu. Doutor, o certo é a gente falar crise epilética, ataque epilético. O que é certo aí? Crise epilética é mais adequado. É menos pesado, né? Porque a gente sabe que a pessoa que passa por isso já sofre tanto. E é tão pesado, às vezes, um diagnóstico como esse, mas tratando direitinho, fazendo acompanhamento médico, tendo toda a orientação, dá para viver aí tranquilamente, né, Manu?